Fala galera, bom dia, Edu aqui. Vou tentar fazer um vídeo bem rápido aqui em OTC, tá? Reforçando a questão dos traçamentos lá e ver se a gente consegue pegar alguma entradinha, coisa rápida, eu não vou me demorar porque eu tô bem agarrado no dia de hoje aí, tá? Mas é só pra alimentar o canal e a gente ter aí um conteúdo também para OTC, tá? Não deixa de se inscrever no canal para poder ajudar a gente, não deixa de curtir aí se gostar, tá? Segue nosso Instagram. O link do Instagram vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Dê essa moral pra gente aí, pra gente conseguir continuar motivado para trazer um material interessante para todo mundo aí, para que vocês possam conseguir chegar na consistência aí, tá? Então, falo muito, tá? Então eu vou tentar ser bem objetivo aqui no que a gente está fazendo. Galera, eu ensinei no vídeo passado ali a fazer traçamento somente em M15, tá? Isso é um operacional. Repetindo o que eu venho falando sempre. Não existem operacionais errados e certos. Existem operacionais que funcionam e que não funcionam, tá? E dentro do operacional em Price Action você tem tudo no mesmo sentido de operação, cada um com as suas observações e seus detalhes, tá? Então, tem gente que, inclusive eu, que traça e traçava em M15 e M5 e operava por back em M5, topos e fundos de M15. Eu observei que, para mim, tá, eu vi uma vantagem, e os meus alunos têm tido uma grande vantagem em cima de traçamentos só de M15. É confluente com M5 também, em algumas zonas. Porém, em M15 ele dá uma segurança, quando ele dá o gatilho de entrada, já previsto, ele dá uma segurança na entrada maior, tá? Ele tende a respeitar de forma mais eficiente. Claro, como sempre, mercado é soberano, tá? Mas a taxa de assertividade ela aumenta consideravelmente. Repito o que eu disse no vídeo passado. Não acreditem em estratégias que propõem uma assertividade de 90%. Ah, porque catalogou. Catalogar não é operar. Uma coisa é você catalogar, uma coisa é você ter resultados, tá? Então o resultado ele tem que ser prático, ele tem que ser eficiente na prática, tá? Para quem está começando, está vendo esse vídeo porventura aí e está sendo o primeiro contato com o mundo de opções binárias, eu já deixo um conselho a vocês: não se iludam nem se vislumbrem com ganhos rápidos, não existe isso, tá? Não confundam um retorno imediato de um valor em cima do investimento de opções binárias com dinheiro rápido, tá? Opção binária, assim como qualquer outra área do mercado financeiro, exige dedicação, tempo, paciência, tá? Responsabilidade ao se operar, tá? Eu sempre digo, o ativo mais fácil, né? A área mais fácil do mercado financeiro do cara se viciar é a opção binária, pela possibilidade de ganho fácil. Só que por ser alto risco, você também tem uma possibilidade de perda muito fácil, né? E normalmente a balança ela pesa para o lado da corretora, ela não pesa para o lado do operador, tá? Ela não pesa para o lado de quem quer tirar dinheiro, que somos nós. O que a gente faz? Tenta reduzir essa balança trazendo esse peso para o nosso lado, o peso da lucratividade para o nosso lado. Então a gente consegue equilibrar um pouco a balança ali, tá? Para pensar que se você tiver, por exemplo, uma assertividade de 55%, sabendo um bom gerenciamento e tendo um emocional controlado, respeitando os stops, tá? Tendo um bom trade plan, você vai ver que você vai ganhar dinheiro a médio e longo prazo. Tá? Não vai ganhar da noite para o dia. Você não vai botar R$ 100 na corretora e vai ficar rico em uma semana. Existem pessoas sim que alavancam. Tive alunos meus, tive aluno meu que saiu, o Wellington que saiu de R$ 40, R$ 30 para quase 5 mil. Tivemos o Helder saindo de R$ 40 para quase 15 mil, tá? Em 20 dias, em 15 dias. Mas houve as falhas, não houve o respeito para gerenciamento, então o Helder em particular perdeu parte do valor, tá? Mas é aprendizado, ele aprendeu a lição e ele está nessa batalha e tem conseguido se manter no mercado, tá? Então isso acaba vislumbrando quando você tem um ganho exponencial assim, isso é natural, né? Nós temos uma ganância natural, tá? E a gente tem que controlar isso para a gente poder se manter firme no mercado e se comportar de forma profissional, que é o que todo mundo quer. Ter um lucro de forma profissional para que possa ter uma qualidade de vida melhor.
tá? Então, sejam realistas nas metas de vocês, tá? Não criem uma meta de R$100 achando que vai fazer 1 milhão em um mês. Não vai acontecer, tá? E caso aconteça um dia, seria uma exposição extrema. Então, não é o caso. A gente está aqui para ganhar o nosso pão de cada dia. Então, vai de migalha em migalha que vai encher o papo, gente. Tá? Vamos cair dentro logo. A questão dos traçamentos para OTC funciona no mesmo padrão. O operacional é o mesmo. O que muda é o julgamento de entrada. Se no mercado aberto você pega algumas entradas que poderiam ser um pouquinho mais arriscadas, ainda que com mão dividida, no OTC você redobra a sua atenção, redobra o seu julgamento, tá? As zonas em que você vai entrar. E outra coisa, OTC você sempre tem, deixa eu abrir aqui meu point fix, você sempre tem que observar tendências, tá? Não se pera OTC contra tendência. É um tiro no pé, é pedir para quebrar o seu capital, principalmente aqueles que trabalham com martingale sem saber usar e aqueles que não sabem respeitar o seu stop, tá? Então você tem aqui bem definido aqui, ó, uma tendência. Você tem um canal formado aqui de tendência, tá? Esse aqui ainda está muito bom porque ele está fazendo um movimento interessante para se trabalhar entre topos e fundos, tá? Mas você tem, deixa eu fechar aqui, deixa eu ver se tem algum com uma tendência mais exagerada aqui. Normalmente o wildcard ele fica, embora ele não esteja no momento. Ele formou canal aqui. Normalmente você tem ativos em que eles sobem indiscriminadamente, tá? Então você tem tendências como essa aqui, ó, onde há poucas correções. Então, nesse tipo de gráfico, não tenta operar topos e fundos. Não é a mesma coisa, por exemplo, quando o gráfico ele forma um padrão como esse aqui, ó. Cadê? Onde que a gente está vendo aqui? No euro-dólar, que foi. Nem sempre o seu gráfico ele consolida em OTC em padrões como esse, onde você tem uma zona de suporte e resistência que você consegue trabalhar operações em cima dele, tá? E aí, num caso de rompimento, você vai buscar os próximos topos para poder trabalhar, onde ele pode fazer um novo canal aqui, tá? Então tem esse critério na tendência. Se ela for confluente, como aqui, se ela for confluente, você pode arriscar entradas, tá? Numa correção. No rompimento, você vai guardar o retorno para poder pegar o pullback, tá? Seguindo a tendência. Sempre verifica a sua tendência momentânea e a sua tendência macro. Ela vai te dizer muito, porque às vezes você está numa tendência aqui de baixa, tá? Como aqui, por exemplo, você tem uma tendência momentânea aqui de baixa, mas quando você olha lá, tá no seu gráfico, a sua macro, ou seja, aquele tempo maior é de alta. Então isso aqui é uma correção maior, tá? Em determinado ponto ele tende a voltar ali. Então vamos pegar aqui, deixa eu ver, eu vou diminuir esse número de ativo aqui. Ó, vou deixar o euro-dólar aberto. Deixa eu ver o euro-GBP aqui. Vou deixar ele aberto também. O SDCHF está com uma tendência forte de baixa aí. Mas tá tudo mais ou menos parecido. Eu vou fechar o NZD-USD. Deixa eu ver o melhorzinho aqui. Fechar o SDCHF. Deixar só 3 aí. Ambos, todos estão pagando 100% nesse momento aqui. Só para a gente poder fazer um traçamento aqui rápido e ver se pega alguma entrada aqui, que eu não quero deixar esse vídeo muito extenso não, tá? Como sempre eu falo muito aí, mas eu quero um vídeo mais objetivo aí. Então, receitinha de bolo. M15, tá? Traçar sempre próximo ao preço, lembrando como na última aula, próximo ao preço, gente, é aqui, ó. O preço está aberto aqui, ó, tá? Quando a gente fala próximo ao preço, não são as velas que estão perto do preço. Eu não vou traçar só aqui, porque são as velas que estão perto do preço. Eu vou traçar as zonas próximas ao preço, suporte e resistência, tá? Onde o preço pode buscar naquele momento. Olha aqui, compensa eu traçar aqui embaixo? No momento não, está muito distante. Lá atrás, você tem um pico de vela lá em cima. Compensa eu traçar lá em cima? Não, está muito longe. Eu tenho que criar um quadrante de operação
naquele momento. Em caso de rompimento, eu busco as zonas a favor daquele rompimento. Rompeu na baixa, eu vou buscar os fundos mais baixos. Rompeu para alta, eu vou buscar os topos mais altos. Tá? Simples assim. Você fica objetivo e não se demora tanto traçando no teu gráfico. Tá? E a ideia aqui é você poluir o mínimo possível do seu gráfico e buscar confluências. Começa aqui, ó. Aqui, desculpa. Aqui e aqui, você tem uma confluência, tá? Eu vou traçar aqui e aqui, eu tenho confluência, tá? E eu tenho esse fundo aqui, ó, confluente aqui, aqui, aqui. Ele já fez um rompimento naquela zona. Por que eu estou traçando acima ali, apesar do rompimento? Por causa dos pullbacks. Ó, esse fundo aqui está bem confluente. Tá? E eu tenho aqui uns picos de vela aqui que são interessantes, por estarem isolados. Tá? Uma última linhazinha aqui nesse pico aqui. Tá? Tem umas zonas interessantes aí. Jogou em M1, mas Edu, você deixou um monte de pavio no meio ali aberto. Não tem problema, eu vou seguir a tendência. A minha tendência no momento, se ele não romper para essa alta aqui, por exemplo, eu já sei que aqui em cima é um topo de M15. Eu não preciso no momento traçar esses topos aqui, eu vou poluir o gráfico. Entende? Eu vou deixar esses topinhos aqui no visual. Eu vou conseguir ter um visual aqui caso rompa ali. Tá? Então estou poluindo o menos possível o gráfico. Aqui eu sei que é um fundo de M15, ele pode voltar no pullback nessa zona aqui, tá? É confluente. A gente vai observar o comportamento gráfico. Nunca abra a ordem de cara. Acabou de traçar, ele esticou numa zona, eu já peguei. Não. Espera para ver até que ponto ele está respeitando o seu traçamento ali, tá? Porque ele pode te dar um suposto respeito de zona e romper, tá? Vamos ali no EuroGBP rapidinho. Traçar 15 minutos. As velinhas aqui estão um pouquinho mais complicadas. Ele está numa leve tendência de alta aqui em M15. Então eu pego aqui, ó. Essa referência vai ser o meu topinho aqui. E aquele fundo de M15 ali, ó. Tá? Normalmente suportes antigos passam a ser resistências interessantes. Tem outro fundozinho aqui, que está bem perto aí. Que ele já testou ali, ó. Ele já bateu e respeitou, já voltou. Tá? Vou pegar aqui, ó, tem esse topozinho aqui de vela, que é onde ele está no momento. Os fundos aqui, vou pegar esses fundos confluentes com o topinho aqui. E mais uma zona de fundo ali. Pronto. Tá traçado, poucas linhas, tá? Repara que aqui ele está fazendo um canal de alta, ó. É sempre bom entender esses movimentos do OTC, ó. Bateu, respeitou, rompeu, respeitou, consolidou, rompeu, já está aqui, ó. A tendência é que ele fique aqui e rompa, tá? Seguindo para a próxima zona. Pode ser essa aqui de cima, muito próxima, ou essa aqui, tá? É onde você cria os seus alvos de operação. É onde eu vou planejar se meu preço bater aqui é uma zona boa para eu arriscar uma entrada. Se meu preço voltar aqui embaixo é uma zona boa. Galera, esticou lá. Viu que a taxa foi boa, viu que o gatilho foi bom, pega a operação. Tá? Você trabalha com isso, reduzindo os riscos, mas se arriscando. Senão você não ganha dinheiro, você não sai do lugar. Tá? Euro dólar. Ele está bem consolidado em M15 aí. Tá? Vou marcar aqui também esse topinho. Esses fundos aqui. Tá? Essa zonazinha consolidada aqui, ó. Repara que eu tenho aqui e aqui uma zona confluente. E o fundo de vela mais próximo ali. Ó, tem esse aqui e tem um mais abaixo ali. Pronto. Tem uma zona interessante para se trabalhar. De novo, você não traçou aqui, Edu. Não precisa, está muito próximo. Eu vou fazendo visual ali, observação. Por exemplo, joguei M1 aqui agora. Eu já sei que tem uma zona aqui de M15. Tá?
Tá formando canal de alta. Agora a gente vai esperar aí para ver se pega pelo menos uma entrada ou duas aí, tá? Lembrando, para quem não sabe, a gente sempre pega operação quando aqui, tá? Aqui tá com mais de 30 segundos. Chegou em 30, você simplesmente vai adicionar aqui, deixa eu mudar para cá, ó. Vai apertar mais uma vez aqui, ele vai aumentar para 1 minuto e 30, 1 minuto e 25. É onde você faz sua entrada. Esticou, pega. Entendeu? Ó, fechei meu point fixo ali. Ó, ele trocou aqui, aqui já seria uma zona de entrada, só que ele está querendo romper aí, ó. Então a gente não pega. Mudei meu tempo, como vocês viram ali, ó. Se ele buscar esse pico de vela aqui em cima, vou botar na cor diferente para vocês poderem visualizar melhor. Olha aqui, aqui eu sei também que é uma zona de M15, ó. Ele pode buscar ali numa esticada, é onde eu posso pegar uma operação, tá? Mas ele vai te segurar nessa zonazinha aí. Deixa eu abrir meu point fixo de novo aqui porque eu fechei. Pronto. Vamos ver aqui como é que tá o movimento, ó. Audicad, lembra que eu falei, visual, ele bateu lá e respeitou. Tá? É o momento de observação. Surgiu oportunidade, a gente pega a operação. Eu tenho aqui esse fundozinho de M15 aqui, ó. Vou marcar também de uma linha diferente, tá? Pode pegar aqui a ponta do paviozinho aqui, ó. Porque ele pode fazer um pullbackzinho ali. Ó, tudo abaixo de 30 segundos, tá vendo? Eu aumento meu tempo aqui. Aumento meu tempo aqui, sempre aumenta o tempo das paridades. Para quem está começando, eu recomendo trabalhar com 2, no máximo 3 paridades, tá? Para você não se embolar na hora das entradas, na hora do tempo. Deixa eu ver em quanto tempo está essa gravação aqui. Já está em 17 minutos. Ó, olha a esticada que está dando ali. Se ele tocar na minha linha, eu pego. Deixa ele dar uma esticada que não tem tempo. O OTC tem que ficar muito ligado na questão do gatilho, tá? Ó, não tocou na minha linha, não peguei operação, tá? Nós temos a questão das zonas, mas a gente não entra assim. OTC principalmente é bom que você deixe tocar na taxa para você ter uma segurança maior de operação. Tá? Como eu não peguei, essa próxima vela, se buscar a linha ali, eu não pego. Tá? Eu vou pegar ela mais para cima lá. Ó, olha a esticada, entendeu? Porque de não entrar quando não toca na taxa. Vamos deixar ver se ele estica lá naquela linha lá acima, né? Que foi onde a gente marcou lá atrás, ó. Tem tempo aí. Ó, tocou, mas não é aí que eu quero. Não vou pegar, queria que ele fosse mais acima. Ó, o Descarte passou uma boa operação aí, ó. Lembrando de mudar o tempo, ele ainda vai buscar lá, ó. Aí é a questão que eu falo do julgamento de entrada. Você tem que ter o feeling de não entrar em determinadas taxas aparentemente boas para pegar taxas mais seguras. Lembra que eu falei? Pesar a balança ao seu favor. Eu pego se ele tocar lá. Se ele não buscar aquela zona, eu não pego, tá? Tendência de alta. Aí, Edu, você falou para não operar contra a tendência. O que você vai pegar ali? Porque é uma taxa boa de M15. Você está pegando um pico de M15 lá de trás. Tá? Ó. Vamos ver se ele estica lá. Tá segurando, ó. Não foi nem nos fundozinhos das velas ali, ó. Não pega. Vou jogar M15 aqui rapidinho. Ó, corpo e fundo de vela. Tem uma zonazinha aqui que é o pico do pavio, tá um pouquinho mais acima que a confluente. Ele pode buscar, tá? De vez em quando tem que dar essa checada, gente, para vocês terem segurança na operação.
Porque ela pode sair rompendo a taxa, a gente deixa de pegar a operação, tá? Porque acha que teve um rompimento e não teve. Ó, euro dólar tá vindo buscar essa zona de M15 aqui, ó. Vamos ver se ele dá um pico aí, ó. Se ele der um pico nessa taxa aqui embaixo, eu pego. Também não vai. Voltou dali. E é paciência, tá, gente? O macete do OTC para você ganhar dinheiro é paciência. Ah, Edu, aqui teve um rompimento de uma zona de M15. Por que você não pegou agora o pullback a favor da tendência? Por causa dessa retração aqui. Você teve uma retração grande na vela anterior, tá? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Você teve uma retração grande aqui nessa vela. Droga. Aqui. Teve uma retração grande aqui, que faz com que essa zona aqui não seja um pullback tão forte. O ideal era que fechasse uma vela como essa aqui, tá? Ou como essa aqui, ó. A vela de baixa, sem pavio. Demonstra força no movimento. E você pega pelo menos uma entrada com vocês aí. A internet hoje já está oscilando muito. Ó, euro dólar. Vamos ver a escada se ele vai dar, hein? Lembrando que aqui eu tenho duas zonas, sendo a de baixo mais forte, tá? Mas nessa primeira eu já posso pegar. Se ele der um gatilho de entrada, que é esticada dessa vela direto nessa zona aqui, eu posso arriscar uma taxa. Se ele romper e buscar mais embaixo, eu posso arriscar novamente, sendo essa zona de baixo mais segura, tá? Lembra da hierarquia de zonas aí. Ó, o EURUSBP está consolidando ali. O wildcard ali tem essa zonazinha interessante aqui, caso ele rompa. Olha o pullback aqui, ó. Se ele testa aqui embaixo, é um pullback de alta, ó. Tá vendo? Isso aqui é um rompimento. Como identificar o pullback? Rompimento aqui, ó. Zona de M15. Rompimento, tá? Ele movimentou e ele voltou na zona. Poderia ter entrado aqui. Poderia, tá? O ideal é que ele tocasse na linha. E aqui ele tende a seguir o movimento de alta buscando a zona acima. Deixa eu ver quanto tem de vídeo. Eu tento não deixar o vídeo muito grande para vocês, gente, mas já deu para ver que eu não consigo, né? Vou tentar até os 30 minutos aqui, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso. Olha ali, voltou dali. Ó, Wildcard, onde ele está indo buscar? Ele está na zona interessante, se ele testar ali, eu vou arriscar uma entrada. Ó, peguei aí, ó. Peguei na zona aqui, tá? Ele pode romper e buscar mais acima. Mas aqui é uma zona de M15, é uma zona interessante, tá? Reparar o gatilho, a gente pegou no meio do gatilho aqui, ele dando a esticada. Ah, Edu, mas ele pode romper e buscar mais acima. Pode, mas aqui valeria o risco, tá? O modo como ele pegou, a gente pegou essa zona aqui de operação, ó. É uma zona que, para mim, seria interessante trabalhar. Ó, nessa zona aqui, que a gente tem uma zona nessa parte todinha aqui, ó, tá? Ó, ele tá rompendo, já fico pronto ali para uma próxima zona. Porque se ele der o gatilho naquela zona mais acima ali, ele é forte, tá? Ó, tá voltando aí. Vamos ver. Acho que eu peguei o pico de vela. Ele vai fechar gain ou loss aí no final. Aí eu tô no loss, com certeza. Aí é que eu tô na dúvida se tô no empate, devo estar no loss. Agora estourou no final, ó. Estourou no final, foi um loszinho. A gente vê a próxima zona.
Outra coisa, OTC é o momento de você saber perder, tá? Você tem que pegar a operação sabendo que o risco é maior para perda do que para o ganho. Então você tem que estar controlado ali, sabendo que você está ali para o risco. Se não tivesse, não opera opção binária, não opera day trade, não opera mercado financeiro em área nenhuma. O GBP ele pode dar um gatilho ali, ó. Vou pegar mais uma, tomei o loss e sai fora, tá? Se eu tomar um win também eu já paro, só para poder mostrar para vocês a questão dos traçamentos. Muda o tempo, ó. Viu que chegou a 30 ali, eu já fui mudando o tempo de tudo já. A internet está muito lenta hoje. Já. Ó, tive um rompimento no wildcard aí, ó. O euro dólar testou aí a zona. Sacanagem. Sacanagem. Tava esperando essa zona aqui. Aqui já tá arriscado. Por que eu não peguei nessa vela aí como se fosse um pullback de alta? Porque ele já testou aqui em outras duas velas, ó. Você tem que ter sempre esse feeling aqui. Ele testou aqui, testou aqui, testou aqui, ó. 3 velas, na verdade. Tá? Aqui foi uma entrada boa que a gente perdeu no EURUSD, ó. O vídeo está indo para 30 minutos já. Caraca, eu falo muito. Bom, vou dar uma pausa no vídeo aí, vou ver se eu pego aqui uma entrada. Quando pegar, eu volto o vídeo aí. Só um minuto. Voltei aqui, galera, ó. Peguei uma entradinha aqui, tá? No wildcard também. Ele deu uma esticada interessante aqui na zona de M15 também, tá? Peguei ali, ó, ele teve um falso rompimentozinho ali, tá segurando ali. Se ele buscar lá em cima, eu pego de novo, tá? Ó, tá indo buscar lá, ó. Ali é uma entrada que eu considero mais forte, tá? Olha a retração aí, ó. OTC, principalmente, você só ganha quando termina a operação, ou só perde quando termina, tá? Porque ele tem muito gap aí em 5 segundos. Já estava preparado, vocês repararam, se ele buscasse aquela zona de topo lá, ali eu entraria com 5 a 10 libras, porque é uma zona mais forte de M15, tá? Ó, me deu gain ali. Reparou que ele... Eu peguei o pico de vela. Por que eu peguei o pico de vela aqui nessa zona aqui, gente? Por causa desse paviozinho aqui, ó. Cadê meu point fix? Tá aqui, ó. Esse pico de pavio, esse aqui é de M15.
ele buscou exatamente o pico de pavio ali. Eu esperei ele dar o leve rompimento e entrei, tá? Na correção. Era uma zona forte. Eu entrei com valor baixinho só para recuperar a mão anterior. Quer dizer, peguei o meu $1 e fiquei $1. Oh, desculpa. Entrei com uma libra e recuperei. Entrei com 2 libras, né? Recuperei a libra que eu perdi e essa agora com uma librazinha de lucro, tá? Então, vocês viram que quando acusou o rompimento aqui, eu sabia que era uma zona mais forte lá em cima, tá? Por causa desse paviozão de M15 aqui, ó. Faz dele uma zona forte, ele teve um movimento longo aí, tá? Então aqui seria interessante eu entrar um pouquinho mais pesado arriscando. Por quê? Entra numa zona de exaustão, ou seja, uma zona de correção. Ele tende a corrigir nessa zona aqui. É uma fórmula 100% viável? Não, não é. Mas ele tende a fazer isso, tá? Mesmo em OTC. Então seria uma zona que eu poderia arriscar um pouquinho, dentro do gerenciamento e dentro do stop, tá? Repara aí que ele entrou na exaustão já dali, tá? Aqui ele pode estar corrigindo aqui, ó, fazendo um bom pullback aqui daquele voltar para buscar a zona mais acima, tá? E aqui, aonde eu esperava que ele fosse respeitar, ele teve um rompimento maior. Tem zonas mais acima, ele foi buscar mais acima as zonas de M15. Questão do julgamento de entrada, tá? 2 velas de força, em OTC principalmente. Movimentos acompanhados com vela de força sem pavio, tá? Você costuma não pegar operações contra essa tendência. Isso aqui demonstra que a força compradora está com muita força no momento. Dificilmente ele vai voltar nas velas seguintes aí. Ele pode engatar um movimento forte de alta aí. Você começa a ver padrões de exaustão quando você começa a ter pavio no sentido daquele movimento, tá? Aí ele começa a demonstrar uma perda de força ali no movimento, tá bom? Acontece como aqui, ó. Você tem um movimento de alta aqui, vocês estão identificando aqui, ó. Movimento de alta, pouco pavio, tá? Até que de repente ele começa a deixar pavio e ele começa a ter pavio com a força vendedora ganhando, tá? Logo, ele chega numa zona de exaustão onde ele começa a mudar o movimento dele. É nessas correções que você pega. Não importa que depois da vela que você teve sua vitória, ele continue indo embora. Não importa é a vela da sua vitória, tá? Então é isso, gente. Vou encerrar aí. Espero que tenha sido um conteúdo interessante para o OTC aí, tá? Muito critério a se operar OTC. Se você é iniciante, não está seguro no mercado aberto ainda, não opera OTC, eu recomendo ficar de fora, ou então abre uma conta de torneio, tá, gente? Vocês podem vir aqui no torneio, ó. Cadê? Aqui, ó, no mais, torneio, você escolhe um torneio desses aqui qualquer para poder operar, tá? Vai ser mais interessante para vocês aí, para nível de aprendizado, tá bom? E é isso, tenha um bom fim de semana aí, boas operações, muito cuidado, tá? E não deixe aí de seguir nosso Instagram para ver os resultados de alunos lá, está sendo postado bastante lá, tá? E espero aí trazer um conteúdo interessante para vocês. Se inscreva no canal, deixa um likezinho aí para a gente poder alavancar esse canal aí. Vamos para cima que é tudo nosso.